Olá, ouvintes! O Conexão Cidadão, você já sabe, o programa de rádio oficial do TCE Ceará está no ar. Neste episódio, contamos com a ilustre presença da conselheira Soraya Victor. Para vocês terem uma ideia, a conselheira Soraya é a primeira conselheira da história do Tribunal de Contas do Estado de Ceará, atuando nesse cargo aí desde 2003. Tem formação em engenharia e em direito, foi servidora de carreira da Secretaria da Fazenda e atuou como gestora estadual antes de ingressar no TCE. Em janeiro deste ano, ela foi sorteada para relatar as contas do governador referentes ao do ano passado, 2021. Então, pessoal, vem com a gente, porque a conselheira Soraya tem o que falar. Olá, conselheira Soraya, muito obrigada por participar aqui com a gente do Conexão do Cidadão. São quase aí 20 anos, de atuação no Tribunal de Contas e sabemos que os desafios foram muitos, mas vamos falar sobre os progressos. Tem progresso de lá para cá? Os tribunais nesses 20 anos avançaram e eu entendo até que avançaram muito. E avançaram muito porque as normas, as regras e os comportamentos e a exigência da sociedade têm sido cada vez maior com a resolutividade das decisões do Tribunal de Contas. E isso vem forçando com que o tribunal venha avançando cada vez mais nessas questões. Hoje, por exemplo, nós temos os tribunais de contas preocupados com prazos, preocupados que o julgamento não seja muito antigo, preocupado em dar resposta a tempo à sociedade e preocupado também com questões que venham a afetar não só o momento atual, mas o futuro. Quando o tribunal resolve, por exemplo, avaliar como está a previdência do Estado de Ceará, por exemplo, ou a previdência de um município, ou os municípios em conjunto, como é que estão, e aí eu estou só dando um exemplo, você está também fazendo e informando aos gestores que ou ali nós temos um problema ou ali nós temos que atuar mais rapidamente. Então, essa questão que antigamente não era, vamos dizer assim, uma prática dos tribunais de contas, hoje é. Há uma preocupação muito grande, não só com a mera legalidade, mas com a legalidade e mais outras questões que influenciam a vida das pessoas. Então, o tribunal ele não pode estar dissociado dessa questão de melhorar a vida das pessoas. A partir do momento que o tribunal começou, que os tribunais, de uma maneira geral, começaram a perceber, tá certo? Essa vontade também da sociedade de estar mais junto, aí isso fez com que o tribunal mudasse a sua forma de atuação. É perceptível, alguns mais perceptíveis, outros menos, mas o que a gente pode dizer é que há uma mudança significativa na forma de agir dos tribunais. A conselheira foi sorteada neste ano para relatar as contas do governador do estado, Camilo Santana, referentes ao exercício de 2021. O que é analisado nesse processo? Esse processo ele é um processo que ele não se verifica, por exemplo, uma única ação, é um conjunto de ações. Você verifica, por exemplo, o governo teve no ano de 2021, tinha uma lei orçamentária. Essa lei orçamentária, ela diz o que de fato o governo queria executar naquele ano e diz também como é que ele vai executar, através dos programas e o que foi que de fato executou. Então, se vê a conta de uma maneira global. E, conselheira, você podia citar, assim, de forma específica, pontos importantes que são verificados nesse processo de contas? Outro exemplo, como é que está a situação fiscal do Estado? O Estado está fiscalmente adequado? Há alguma inadequação? Aqueles indicadores que estão na Constituição, extremamente importantes. Os 25% da educação, eles foram ou não cumpridos? A saúde, que também tem um percentual de 13%, a saúde também teve ou não. Então, é uma visão macro
macro das questões, tá certo? Que são analisados os programas, são analisados analisada a questão fiscal, dos indicadores. Em 2020 e 2021 foram anos de pandemia, então os desafios ainda foram maiores, né? Em 2021 nós tivemos até o meio do ano, por exemplo, ainda estávamos em estado de calamidade. Portanto, até o meio do ano, ainda havia muitos desafios a serem vencidos com a pandemia. Então, é exatamente essa visão geral. Como foi o comportamento, tá certo, da economia nesse período. Porque a economia afeta de forma substancial os programas, porque afeta a arrecadação. Então, é exatamente essa visão global do governo naquele exercício que se examina. E se examina comparado com uma série histórica de anos anteriores e verifica-se qual é a posição do Estado naquele exercício. Então, realmente, eu acho que um dos papéis mais importantes que o tribunal tem, porque dá essa visão global para comunicar com a sociedade essa visão do tribunal. E qual o passo a passo dentro do Tribunal de Contas nessa apreciação das contas do governador? E o mais interessante é que o tribunal não julga, né, essas contas. Essas contas, elas são apreciadas pelo tribunal. O que é essa apreciação? Essa apreciação ela é feita através de um relatório técnico, que a unidade técnica faz todo esse levantamento. Ele, inclusive, tem já os tópicos em cima dessas, vamos dizer, diversas, dos diversos temas que serão discutidos. Esse relatório técnico, ele é levado ao plenário. No plenário, o resultado que sair do plenário compõe o parecer prévio. Esse parecer prévio, e o nome é esse mesmo, porque ele é prévio à aprovação, o julgamento que é feito na Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia recebe esse parecer e aí ela pode acompanhar ou não, tá certo? Vai justificar esse parecer prévio que o Tribunal de Contas do Estado encaminhou. Na sua percepção, conselheira Soraya, quais são assim, os principais desafios dos tribunais de contas? São muitos? São poucos? Nós ainda temos um desafio que eu entendo que é importante, que é a questão de nós sermos conhecidos pela própria sociedade. Por incrível que pareça, nós somos um órgão de estatura constitucional e ainda tem uma série de pessoas que não sabem exatamente a razão de ser do tribunal. E isso eu entendo que é um desafio que ele precisa ser vencido. Nós já tivemos, por exemplo, avanços, mas precisamos avançar muito mais. É por isso que eu digo que o fruto do nosso trabalho, ele precisa ser apresentado para a sociedade e apresentado de forma que a sociedade compreenda e saiba o valor que ele tem. Estudar uma lei orçamentária, por exemplo, é uma questão simples. Mas ali você tem todos os indicadores, você tem todas as ações que serão feitas e você tem ali o fruto de toda a prestação de contas que é feita. Tornar isso de conhecimento da sociedade, eu acho que é absolutamente importante. Por quê? Porque a sociedade só vai poder cobrar do governante e cobrar do tribunal aquilo que ela tem conhecimento. É uma peça difícil e nós precisamos fazer com que essa linguagem ela chegue junto da sociedade e eles possam sentir de fato a necessidade de procurar saber. Exemplo, você tem estudantes numa escola e está havendo uma reforma na escola. Quanto é essa reforma? Ela está no orçamento. Quem está fazendo essa obra está nos sistemas. Qual é o prazo dessa obra? Está na licitação que foi ganha. Então, a gente tem que fazer com que esses elementos sejam não só conhecidos do tribunal. Para o tribunal é importante, mas para a sociedade eu entendo que é mais importante, que é quem está afeta a todas essas ações públicas. Conselheira Soraya, muito obrigada pelas explicações e considerações feitas. E já fica o convite para retornar em breve ao Conexão Cidadão. Obrigada a vocês.
Gente, só para falar aqui mais uma vez, conversar aqui com a conselheira Soraya sempre é uma aula. Muito obrigado, conselheira, por estar aqui com a gente, participar e trazer conteúdo assim para os nossos ouvintes. Ficamos agora com ela, Ellen Vasconcelos, com aquelas informações direto da redação. Olá, Dimitri, Carol, olá, ouvintes. Sistema Ágora, programa do TCE Ceará para receber as prestações de contas de gestão estaduais, passou por períodos de indisponibilidade na última terça-feira, dia 28, ocasionando a impossibilidade de finalização do envio de 114 prestações de contas estaduais pelo referido sistema. Considerando a proximidade do término do prazo para entrega completa dos documentos e a necessidade de assegurar um ambiente adequado à anexação das informações em todos os módulos do Sistema Ágora, informamos que o TCE Ceará manterá aberta a disponibilização do sistema até o dia 29 de julho. Por unanimidade de votos, o Pleno do TCE Ceará, em sessão realizada no dia 28, fez recomendação à CAGES acerca de edital de licitação para realizar parceria público-privada voltada às obras de esgotamento sanitário em municípios da região metropolitana de Fortaleza. O relator deste processo é o conselheiro substituto Itacir Tódero, que por razão de urgência foi convocado pelo presidente do TCE, conselheiro Valdomiro Távora, para relatar e votar. De acordo com a decisão, ao realizar a publicação do edital, a CAGES deve reavaliar a pertinência de cada item da minuta deste edital, que estabeleceu que participante da licitação somente poderá ser vencedor de um bloco dos 2 existentes, pois poderá estar em desacordo a regra de não restrição à competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à administração pública. Caso entenda pela continuidade de tal item, pela excepcionalidade do caso, que fundamente a aplicação em estudo técnico específico, a ser publicado junto do edital. Encerro por hoje, até a próxima. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Se você tiver sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto, envie um e-mail pra gente. Nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima. Até a próxima.